ele vem lá do pensamento grego, da imortalidade da alma, daquilo que nós aprendemos na primeira aula. O que é a alma, né? Para o grego, a alma, ela continua. É o pensamento platônico, né? Mas a Bíblia nos ensina que a alma morre quando nós morremos. É a nossa vontade, os nossos desejos. Morre no mesmo momento que nós morremos. Então a alma não fica por aí. A alma não vai para o purgatório. Mas esse pensamento, ele seduz, né? Porque ele tem uma origem maligna que atua nessa área da sedução. E os veículos de comunicação sabem disso e, olhando lucro, eles exploram essa ideia. Isso é antigo. No Brasil, nós tivemos uma escritora espírita que fez um sucesso imenso com as suas novelas. Uma das novelas dela foi A Viagem, Ivani Ribeiro. Então, normalmente os escritores têm essa tendência espírita. E na Globo, de 30% a 40% do material que a gente vê é propaganda espírita. O cinema, a mesma coisa. Então, existe uma enorme ação, vamos dizer assim, maligna nesse sentido, de negar a palavra de Deus, negar a Bíblia, né? Então vamos aprender agora um pouco mais a respeito disso. Está aí, né, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, escreveu, entre outras, uma obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Se a Bíblia diz que não se deve acrescentar nada ao que está escrito, esse acrescentou muito. Eu tive esse livro na minha casa, porque eu tenho um parente espírita, e antes de eu vir para a igreja, ele tentou me convencer. E eu fiquei com esse livro um bom tempo em casa. Né? Eu comecei a ler, não me interessei. E essas dúvidas são polêmicas, né? Então aquela história, escuta, falem, né? Que é isso que importa para as coisas acontecerem. Vem daí, você cria uma polêmica e de repente as pessoas vão inventando, aumentando e criando situações e verdades, entre aspas, e as pessoas vão recebendo isso como uma verdade. Né? Olha, esse é um pastor recente, tá? Ele é um filósofo kardecista. E ele faz parte de uma igreja que é considerada cristã, evangélica, né? E o nome dele está aí, né? Neemias Mariem, afirmou que a reencarnação fazia parte dos cânones da igreja, ou seja, a reencarnação foi ensinada lá no princípio. Como eu falei, não foi ensinada. Alguns dos escritores daquele período ensinaram de forma errada, como a gente viu no final da aula passada. Né? Mas na revista Visão, né, Espírita, em janeiro de 2001, foi até que foi condenada pelo segundo concílio de Constantinopla. Era ele ensinando, né, que fez parte da igreja até o concílio de Constantinopla, né, o pensamento espírita. Mas afinal, o que é a reencarnação? Trata-se de uma crença que a alma do ser humano passa para um outro corpo após a morte. Esse conceito tem origem obscura e é comum a algumas tradições orientais, como o hinduísmo, o budismo, pensamento grego, em Pitágoras e em Platão. Como eu falei, isso é antigo. Mais antigo até do que os gregos. Vem lá, né, dos povos orientais, né,
esse tipo de conceito, vamos dizer assim. Está aí um Brahmane, né, que na categoria de castas na Índia, castas é uma hierarquia, né? Então, o maior da hierarquia do hindu é o Brahmane, né? Então, nos Brahmanes está associado ao conceito de karma, a lei inexorável que faz cada nascimento depender de ações das vidas anteriores. Tem um livro que fez muito sucesso, eu acho que é Shogun, que mostra exatamente, que fala de karma o tempo todo. O filme fez um sucesso imenso, eu li o livro inteiro, e eles tentam dizer e fazer você crer que o karma existe. O que é o karma? Alguém da minha família fez uma maldade, e essa maldade está aqui, eu tenho que pagar por ela, né? E se eu não fizer a minha parte, vai acompanhar as futuras gerações, né? Então, muitas vezes a pessoa passa por um processo de sofrimento, e ele aceita aquilo, fala, não, esse é um karma, né, que eu não tenho como fugir dele, eu tenho que pagar por isso, porque é algo que um antepassado meu fez de errado, e agora está aqui, é essa situação que eu vivo. Olha só, como é que as pessoas podem crer em algo assim? E isso é pregado para milhões de pessoas. Olha um país como a Índia, né? Onde essa religião é predominante. Está aí o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier escreveu mais de 450 livros, que até o ano de 2010 já havia vendido mais de 50 milhões de exemplares. Chico Xavier, para quem acompanhou, ele era uma pessoa que fazia o bem. A casa dele eram distribuído comida, cestas básicas, que é natural do espírita kardecista fazer o bem. Tá? Para eles, você só consegue evoluir espiritualmente se você for uma pessoa boa, se você atender os necessitados. Então, o espírita, a filosofia espírita, ela seduz nesse sentido. Tá? Porque você acha que você fazendo o bem, você vai ter uma recompensa. E nós aprendemos, nós que somos cristãos, que não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer que vai nos dar a salvação. Jesus morreu por nós, ele já pagou todo o preço. Nós não precisamos fazer nada para receber algo em troca. Nós já temos tudo. E sabemos que aquele que entrega a sua vida para Jesus, é natural nessa pessoa fazer o bem. É natural. Você não faz porque você vai receber algo em troca, você já recebeu, que é o Espírito Santo de Deus. Então é algo tão claro para nós, mas não é para muita gente. E está aí, né? Chico Xavier, que é muito conhecido. Tem outros, tá? Ele é o mais conhecido dentro do Espiritismo. Então, para os espíritas kardecistas, o fenômeno pressupõe-se a evolução constante de todos os seres até a perfeição. E revela uma percepção otimista. Então, para os kardecistas, a cada vida você melhora, né? Então, você faz o bem para você evoluir. Então, é sempre você. Você vai nascer novamente, melhor. E depois você nasce de novo, melhor, né? Então, é aquele pensamento grego da alma, né, que não morre. Então é bom a gente citar algumas passagens bíblicas, né, que às vezes eles utilizam e levantam dúvidas, como o Irani disse, né? Então está aí Deuteronômio 34, né, Elias foi tomado em um redemoinho. Moisés foi sepultado pela mão de Deus. Então são duas pessoas, né, que vamos dizer assim, nós não temos um registro, né? Elias nós temos, Moisés também,
mas não está escrito, foi sepultado e dormiu, né? Como a gente vê tantos casos na Bíblia. Então eles pegam determinadas passagens, né? E quando no Novo Testamento Jesus em oração tinha a companhia de Moisés e Elias, eles pregam que era o espírito, né, de Moisés e Elias, ou a alma, né, de Moisés e Elias. E nós vamos ver que não é nada disso. Então, eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Isso está em Lucas 9:30. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu amado filho, a ele ouvi. Né? Então diz que quando Jesus estava com Moisés e Elias, teve uma movimentação, houve um barulho, né? As nuvens se moveram. E aí Jesus estava lá só, Moisés e Elias não estavam mais com ele. Mas Pedro viu os 3, né, conversando. Então, Irineu de Leão declara: portanto, consideram que as almas experimentem todo tipo de vida, mas nada lembram de eventos corridos em seus estados anteriores da existência. Então, se você pergunta para um espírita, como é que foi a sua outra vida? Ele não sabe dizer. Então, isso Irineu já teve essa revelação lá no início. Né? Orígenes, referindo-se a João Batista, diz: não me parece que através do nome Elias se esteja fazendo uma referência à alma. Orígenes, como eu falei, é um dos maiores escritores do 2º século, né? E um dos mais considerados por todos que estudam a palavra de Deus. E ele diz, né, não me parece que através do nome Elias se esteja fazendo uma referência à alma, como se fosse um Elias reencarnado naquele momento com Jesus. De outro modo, eu iria recair na doutrina da transmigração, que é estranha à Igreja de Deus. Ela não é apresentada em qualquer lugar das Escrituras, né? Transmigração é quando nasce novamente, né? É muito complicado, tá? Você explicar algo que não tem como explicar. Transmigração, reencarnação, sabe? Porque como a gente aprendeu ainda há pouco, são pontos, interrogações que foram levantadas. E muitos fazem disso uma verdade. E nem a pessoa que originou isso acreditava no que estava falando, vamos dizer assim. Então, Orígenes está dizendo, não é. Elias não estava lá reencarnado, nem Moisés. Né? Por quê? Porque essa situação não é apresentada na palavra de Deus. Os cristãos não devem seguir os modismos culturais e religiosos que agradam as pessoas, mas devem se apegar à fé histórica originada em Cristo, transmitida por seus apóstolos e defendida pela igreja dos primeiros séculos. E está em Atos 26, 23, isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Né? Então, Cristo morreu uma vez e ressuscitou como homem. Né? Todos nós, todos que viveram, morreram uma vez e irão ressuscitar. E todos que morrerem daqui para frente, a mesma coisa. Uma vez. Essa é a verdade da palavra. Tudo mais está naquela tentativa que eu falei de tornar o evangelho mais atrativo no princípio, buscando princípios gregos, né? Pensamento grego. Vocês acham que a palavra de Deus precisa de atrativo? Ela é plena. Né? E o Espírito Santo nos revela tudo que nós queremos saber, né? Ou não revela.
mas nós dizemos, amém, Senhor. Mais um minutinho para a gente. A Maria falou assim, Gilmar, coloque vídeos, né? Porque 2 aulas cansa um pouco. Vou colocar mais um videozinho e aí a gente volta. Antes de colocar o vídeo, falar um pouquinho desse cantor, Carlos Marim. Eu coloquei um vídeo aqui há algum tempo, né? Irineu estava aqui, quando eu dei umas aulas a respeito da música na igreja. E o primeiro vídeo que eu coloquei foi de um grupo chamado Il Divo, cantando Amazing Grace. E o tenor desse grupo era o Carlos Marim. Quem é o tenor? Aquele da voz mais grossa, né? Na verdade, ele era o grande atrativo do quarteto, porque a voz dele era essencial. Os outros até não fariam tanta falta, mas ele era o que fechava, né, o quarteto como beirando a perfeição. Mas ele foi acometido pela Covid e morreu, cheio de vida, né, como muitos, né? E isso aconteceu agora, em dezembro de 2021. Você toca aí para nós? Sim. Todas as religiões, elas têm um fundamento único, que é a lógica natural. Por que que o Espiritismo teve uma guarida enorme nas classes intelectuais? Porque ele é bem racional, bem lógico, bem humano, bem terreno. Não precisa de fé, não precisa de crer, não precisa de novo nascimento, não precisa de nada disso. Simplesmente é um assentimento mental, né? E isso espalha como fogo na pólvora. Em outras palavras, não precisa de rendição nem de mudança de caráter. Simplesmente é uma filosofia a mais. As coisas continuam permitidas, né? E as pessoas continuam usufruindo desse mundo. Voltamos lá para o princípio, né? De Agostinho, cidade dos homens e cidade de Deus, né? As pessoas querem continuar vivendo na cidade dos homens, né? Mas querendo a cidade de Deus. Vamos então agora para o advento do islamismo. Nós estamos estudando a história da igreja, tá? Então, o islamismo, né, foi fundado por Maomé, 570 a 632, foi o período que ele viveu, no 7º século da nossa era. A Pedra Negra é o maior símbolo dos muçulmanos, né, ou do Islã. E ela está em Meca, Arábia Saudita. De acordo com a tradição muçulmana, a pedra remontaria ao tempo de Adão e Eva. Mas a ciência diz que essa pedra seria um meteorito, tá, que caiu, né, e as pessoas começaram a adorar. E o homem, né, nós já aprendemos em tantas aulas, né, que o homem, o ser humano tem essa necessidade de adorar. E ele adora e sabe, e a sua cabeça fecha e não tem como abrir o seu pensamento, né? Por isso que tem a história registra que os pedaços de madeira que foram vendidos como pedaços da cruz de Jesus, nos tempos, nos primórdios principalmente, dariam para construir centenas de cruzes. Então o homem se apega a objetos, a coisas. Então lá se adora uma pedra, né? E em tantos lugares se adoram ídolos, imagens, né, de todo tipo. É o homem, né, que se permite enganar, que não se permite buscar na palavra a verdade. Olha só, isso tudo é gente, né, se prostrando diante de uma pedra. E a gente vê, né, outras situações aqui no Brasil, e a gente fala, como é que pode? Mas o ser humano é assim. O homem sem o Senhor, ele está sujeito
à filosofia, ao pensamento grego e a outros tipos, né, de apegos da sua alma, né, da sua vontade, do seu querer. A mais recente das grandes religiões mundiais tem influência tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E opondo-se a ambas, alega ser a revelação final de Deus. Então, o Alcorão, ele tem citações, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Né? Mas ele se propõe a ser a revelação final de Deus. Se a própria Bíblia autoafirma que não deve se acrescentar nada, as pessoas acrescentam e isso é aceito. E são milhares e milhares de pessoas, né, que professam essa fé. Então, a mais recente das grandes religiões mundiais, repetir. Está aí, tá? O Alcorão ou Corão. Tem normalmente as capas são assim, não tem imagens, né? É mais escritos. Então, o livro sagrado do islamismo, o Alcorão, teria sido revelado pelo próprio Deus, Maomé, o último e maior dos profetas. Isso é o que eles dizem, né? Está aí um muçulmano adorando, fazendo suas orações. Então, a ideia básica do islamismo está contida no seu nome, Islã, que significa submissão plena à vontade de Alá, e muçulmano é aquele que se submete. Tá? Os preceitos incluem a recitação diária de uma confissão, e essa confissão é essa, tá? Não existe outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. E a prática da caridade e do jejum, sendo este especial durante o dia no mês sagrado do Ramadã. Então, como tantas religiões, todas praticamente, são caridosos, fazem o bem, se amparam, se ajudam, né? E o Islã é desse jeito. Agora está tendo vários filmes, né? Do Irã e daqueles países. Eu assisto porque eu acho interessante a gente conhecer como é que eles vivem. E eles vivem assim um respeito familiar imenso, que a gente não vê no Ocidente. Principalmente na família. Se respeitam demais os filhos, os parentes, né, os velhos, como é o povo japonês, né, vamos dizer assim. Existe esse sentimento de fazer o bem. Né? Conceito importante é de jihad, ou seja, o esforço em prol da expansão por todo o mundo. Esse esforço muitas vezes adquiriu a conotação de guerra santa, como aconteceu de maneira especial no primeiro século, após a morte de Maomé, em 632. Então, para expandir a ideia, grupos radicais, a grande maioria, não quer guerra, não quer destruição. Mas sempre existem os grupos que entendem de forma radical, tá? E querem converter a força. Mas é só eles que fazem isso? Nós vamos aprender daqui a pouco a respeito das cruzadas. Né? Mas nós temos que entender, quando a gente fala de cruzada também, é a religião, não é o cristão convertido. Está aí, as cruzadas. Comprando numa loja em Cairo, e o rapaz que estava me atendendo saiu. Aí chegou e perguntou, quem estava te atendendo? Falei, Muhammad. Muhammad é todo bom muçulmano. Todo tem que chamar Maomé. Aquele lutador americano, Cassius Clay, quando se converteu ao islamismo, passou a chamar Muhammad Ali, né? Porque todos chamam Maomé. Então, para vocês verem, né, o grau de comprometimento, tá? Né, que não existe, né,
principalmente da religião, não tem esse comprometimento. Então, desde o início, os cristãos tinham aprendido de Cristo e dos apóstolos a prática do amor e da tolerância no relacionamento com o próximo. Então, Jesus ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, é isso. Então, se eu amo, eu quero o bem de todas as pessoas, independente da forma como elas são ou agem. Hoje, no mundo cada vez mais hostil, muitos estão abandonando a verdade do Evangelho de Cristo com justificativas filosóficas e teológicas para legitimar a violência nas mais diversas situações. Então, a violência que a gente vê hoje acontecendo, né, entre Rússia e Ucrânia, os dois lados ali estão legitimando. Mas a gente não pode esquecer, os dois lados estão matando. Um lado matando mais, o outro menos, mas no mundo, essa é a lógica do mundo. Né? Você se defende destruindo. Então, aquilo que Jesus nos ensina não cabe no mundo. Por isso que nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não tomamos partido. Existe uma tendência, nesse momento, de tomar partido da Ucrânia, né, porque é o mais fraco, é o que foi invadido. Né? Mas isso é a lógica humana, tá, de sempre o mais forte prevalecer sobre o mais fraco. E quando o mais fraco fica forte, ele vai prevalecer sobre um mais fraco. Essa é a lógica humana. Esse processo havia se iniciado com a aproximação entre igreja e Estado no quarto século, tendo se intensificado nos séculos seguintes. A religião sobrepujou a fé e o poder hierárquico e econômico seduziu a liderança da igreja. Então, isso foi o que aconteceu no quarto século. Os primeiros cristãos, vamos dizer assim, se deixaram seduzir pelo poder, pela hierarquia. Né? E foi quando a igreja deixou de ser aquela essência, vamos dizer assim, inicial, e ela passou a ser o que nós chamamos de religião. Né? É mais um órgão, né, existente no planeta. Por vários séculos, os árabes haviam permitido as peregrinações cristãs a Jerusalém, e essas haviam crescido continuamente. Então, voltando lá para o ano 1000, a partir do ano 700, sabe? Os cristãos que estavam na Europa, eles sentiam desejo de ir a Jerusalém, adorar em Jerusalém, né? Onde Jesus morreu e ressuscitou. E os árabes permitiam isso. Né? Apesar de já serem muçulmanos, permitiam. Todavia, a situação mudou quando os turcos, né, seljúcidas, conquistaram em 1079 a cidade de Jerusalém, fazendo cessar as peregrinações. Com isso, surgiu na Europa um clamor pela libertação da Terra Santa das mãos dos infiéis. Então, essa é a religião, como eu falei, ela existe em função de coisas terrenas. E as pessoas viram fanáticas, querendo defender uma instituição terrena. Jesus falou assim: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os anjos destruiriam meus inimigos. Né? Mas não é. Então, nós estamos no mundo, não somos do mundo. Nós não vamos participar de cruzada, nem de nada. Né? Nós vamos continuar servindo ao Senhor. A imagem de como eram, né? Então eles tinham a cruz no peito, né? Se vestiam com essas roupas para destruir os inimigos, né? Então a maior e mais sangrenta confrontação entre
cristianismo e islamismo foram as famosas cruzadas. E elas aconteceram por mais de 200 anos, de 1096 a 1291. A primeira foi organizada pelo Papa, que era o líder, né, da religião católica, em 1095. E sempre tem uma marca, né? Vocês podem ver. Por isso que, quando você coloca uma marca, um slogan, né? Loja tal, a que vende mais barato. É a marca. As pessoas precisam de uma marca, né, nesse mundo, para seguirem. E ele colocou aí, Deus o quer. Né? Deus quer a destruição? Deus quer que as pessoas sejam mortas? É isso? Depois de uma horrível carnificina contra os habitantes muçulmanos, judeus e cristãos de Jerusalém, os cruzados implantaram naquela cidade e região um reino cristão que não chegou a durar um século. Então, olha só, a primeira cruzada, ela não foi só contra muçulmanos, também contra os dito hereges, né? Aqueles que não faziam parte da igreja romana, que foi quando houve o cisma, né? A divisão da igreja, que nós já aprendemos. Então, para a igreja romana, tanto judeus, muçulmanos, quanto cristãos daquela localidade eram inimigos. O espírito predominante do período foi o de guerra não só contra os muçulmanos, mas mesmo contra grupos cristãos dissidentes, como foi o caso dos cátaros e dos albigenses no sul da França, aniquilados por uma cruzada entre 1209 e 1229. Eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Porque é só para vocês terem um panorama, terem um entendimento de como a história acontece nesse mundo. Para isso, eu trouxe para os nossos dias, tá? Essa imagem dessa criança. Está vendo? Eu me lembro, eu estava no Mato Grosso, recém-casado, não tinha nenhum filho ainda quando aconteceu a invasão do Iraque. E bobinho que eu era, estava torcendo para os americanos, né? Aniquilar, né, com o povo iraquiano. Porque os meios de comunicação nos instruem, na maioria das vezes, de forma errada. E claro que vão instruir de forma errada. Porque não vão instruir de acordo com a palavra de Deus. Vão instruir de acordo com a lógica do mundo. E a lógica do mundo é o quê? Interesses econômicos, de poder. Né? E aí eles fazem a propaganda e nos passou na época que todo iraquiano era um representante do mal, né? E a gente aceitou aquela situação. Muitos aceitaram, né? Ou a gente não ficava assim tão entristecido, né, de ver pessoas sendo mortas, né? Então, essa é uma criança, tá? Durante a invasão do Iraque. E a enorme violência fraticida dela resultante tem sido muito negativas para a imagem do cristianismo junto aos muçulmanos. Então, quando a gente vê hoje a Rússia invadir a Ucrânia, a gente não pode se esquecer que os Estados Unidos invadiu o Vietnã, invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, né? E outros lugares. E é diferente? Não é. Não é diferente. É a mesma coisa. É impor o poder, principalmente por interesses econômicos. Olha a quantidade de bombas que terão que ser fabricadas, né, quando acontece uma guerra. Lá mesmo, né, eu estava vendo, tem uns mísseis que você atira, né, com tipo uma brazuca por uma pessoa e destrói um tanque de guerra. Custa $400 mil um míssil desse, né?
E as fábricas de armas, né, que detêm hoje o maior poder econômico do planeta, trabalham a mil. Né? E o Brasil, que produz matéria-prima para a fabricação do aço, de armas e tanta coisa, vai ganhar muito dinheiro, porque já subiu o preço do minério. Então, nesse mundo, é isso que nos envolve. Nós temos que ter o entendimento das coisas. Você acha que eles iam mostrar uma imagem dessa na televisão? Naquela época? Nunca. Né? Olha a outra, né? E ao contrário do que foi divulgado, as ações do presidente Bush, com o respaldo de muitos cristãos americanos, não têm sido benéficas para a causa do evangelho no mundo islâmico. Então foi aí que começou a violência de lá para cá, né? O que se intensificou. Então, é como se fossem os cristãos matando os muçulmanos. Era assim que eles viam. E aí todos os povos árabes, né, mais ou menos se uniram contra o Ocidente. A situação dos cristãos que vivem em países muçulmanos se agravou nos últimos anos. Então está aí, né? Principalmente no Iraque, nos países árabes, são poucos, muito poucos, né? E eles se reúnem assim, em lugares pequenos. Mas, eu me pergunto, será que eles estão aprendendo o Evangelho de Jesus da forma correta? Será? Como nós temos a graça de aprender? Porque, olha aí, nós vimos que a imensa maioria dos cristãos americanos aprovam as ações de guerra. Nada diferente do que o Putin está fazendo na Ucrânia, dizendo que sua luta é contra o nazismo ucraniano. Ele inventou isso aí. Então você inventa alguma coisa. Né? O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir, usando todos os disfarces possíveis ao longo da história. Então ele se transforma em Hitler, né? Tem uns que são assim, mais descarados, vamos dizer. Agora Putin, né? Dizem que Putin não tem oposição no governo, porque todos que se levantam são mortos. Envenenado, ou a tiros mesmo. Né? É assim. E vamos dizer assim, nós, né, ocidentais, democratas, a gente disfarça mais, né? Não é tão direto. Mas quando a gente vê os governantes, os nossos governantes, né, fazendo práticas erradas, aprovando esse dinheiro absurdo para eleições, não é? Armas são feitas para matar, exércitos existem para guerrear. Nada disso é a vontade de Deus. Como cristãos, servos do Senhor Jesus, nossa posição deve ser contrária a tudo isso. Tá? Então, armas, o objetivo das armas qual é? Destruir. Todo tipo de arma. Então a gente volta lá para a geração de Abel e Caim. Abel ofereceu o melhor para Deus. Né? Caim teve a sua oferta rejeitada e iniciou, né, a fabricação de armas. Foi o primeiro que matou, né, usou uma arma, né? A arma que ele tinha na época. E aí essas armas foram se sofisticando. Cada vez mais destrutivas. Quando, no final da Guerra Fria,
1980, quando Gorbachev, né? Em 88. Mas antes, a Rússia tinha desmantelado, né? Acabou a União Soviética. Isso, exatamente. E aí ele, junto com o presidente americano, na época, fizeram um acordo, vamos dizer assim, de paz, né? Naquele momento, as armas nucleares que existiam nos dois países davam para destruir a Terra toda, 60 vezes. Hoje tem 100 vezes mais. Então imagina, né, o que existe de armas prontas para destruir. Essa é a realidade, tá, do mundo que nós vivemos. E o Putin, ele deixou um recado muito claro, né? Ele está disposto a destruir o planeta. Tem problema morrer junto. Olha só como o pensamento humano é louco, sabe? Como o homem é louco, é insensato, né? Quando se afasta de Deus. Insensato. A guerra. Esse rapaz aí, está em moda, tá? Isso aí. Né? Viralizou na internet. Né? E está todo mundo reaplicando, que fala, né? Copiando e passando para frente. Olha que frase, né? A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Esse rapaz, Eric Hartmann, foi a pessoa que mais matou na Segunda Guerra. Ele era piloto, né, alemão, servia ao nazismo, e ele destruiu mais de 600 aviões. Ele tinha uma técnica que não falhava. Ele derrubava os aviões inimigos. Então, ele foi uma pessoa que destruiu, que matou, sabe? Que serviu a Hitler. E as pessoas estão reaplicando isso aí como algo bom. Ele disse isso, ele realmente disse isso. Mas não existe nada bom nesse mundo. Você pega uma frase fora do contexto, né, ela pode dizer, aparentemente, ela vai dizer algo bom. Você tirou do contexto. Por isso que não se acrescenta nada à palavra de Deus. Você foge da essência. Eu acho bom que as pessoas escrevam, que tenham livros. Estão aí, nós estamos estudando, são os livros dos primeiros escritores até hoje. E outros, né, que existiram antes. Isso é bom. Mas nós devemos ler, sabe? Pedindo a graça do Espírito Santo. Porque muito do que eu li, que eu pensava que aquilo ali era verdadeiro, eu fui lendo e fui, poxa, mas isso aqui não. Mas são os pais da igreja, mas isso não. Então, mesmo os pais da igreja, muitas vezes deixaram escritos errados. Com desejo de fazer o melhor. Né? Mas você só faz o melhor quando você segue o manual, que é a Bíblia de Deus. Né? Eu procurei resumir algo que o Leon Tolstói, que é russo, tá? Por isso que eu achei interessante. Faz tempo que eu
que me interesso pela literatura dele, porque ele se converteu, né, com 60 anos, mais de 60 anos. Só que tudo que ele escreveu, depois que se converteu, o mundo não divulga, né? Só o anterior, quando ele não era convertido, é que faz sucesso, né? Então, ele escreveu algo mais ou menos assim, olha, mães de diferentes países criam seus filhos com enorme sacrifício e amor. Esses jovens crescem, ficam adultos, e levados pelos senhores da guerra, partem para as batalhas e vão matar-se uns aos outros, inconscientes de que foram criados da mesma forma, com carinho e com amor. Então você está matando alguém que você não conhece e tem uma família ali por trás, existe uma mãe amorosa, né? Então olhem a insensatez da guerra. E eu vejo as pessoas tomando partido, né? Pessoas da igreja tomando partido. Uma frase dele, tá? Uma fotografia dele, né? Na vida só um modo de ser feliz, viver para os outros. Tem muitas frases, né? Essa é uma delas. E para quem quiser conhecer um pouco mais, tem o Reino de Deus está em nós, né? Tem vários livros do período cristão dele que vale a pena ler, né? De quanta terra precisa o homem, ele tem vários contos, né, onde ele usa esse talento natural que Deus deu para ele, da escrita, para nos ensinar, né? De quanta terra precisa o homem? Acho que tem um tempinho ainda. Eu adiantei o assunto, né, leva a gente a adiantar. Mas de quanta terra precisa o homem é um conto bem interessante, né? Havia um senhor que tinha um pedacinho de terra, vamos dizer assim, uns 2 ou 3 alqueires. Ele tinha sua esposa, tinha seu filho. E estava feliz da vida, porque tinha lá suas vaquinhas, seus porquinhos, né? Vivia tranquilo. Só que aí, a vaca criou, e depois criou de novo, e ele achou que deveria aumentar a propriedade, né? Aí pegou as reservas e comprou um sítio maior. E depois comprou uma fazenda. Só que no lugar onde ele estava, as terras eram caras, né? Aí ele falou assim, em tal lugar, fiquei sabendo que as terras são bem baratas, né? Então vamos lá para Rondônia, né? Vamos lá para o Amazonas, para o Acre, né? Para o Pará, onde a terra é bem barata, né? E ele foi, deixou a família e foi para lá, para comprar uma grande fazenda, né? Para ser um grande latifundiário. E chegando nesse lugar, ele procurou saber onde que as terras eram vendidas, né? Quem que vendia as terras, né? E aí ele encontrou uma pessoa lá no meio daquela imensidão, né? Terra ótima, e falou assim, eu quero comprar uma fazenda aqui, uma fazenda grande, né? Tenho dinheiro. A pessoa falou para ele assim, não, aqui você não precisa de dinheiro. Está vendo essa terra aí? Até onde você for, é sua. Quando eu vim para Rondônia, primeira vez, eu vim de caminhão, né? E quando estava vindo, a gente parou tipo uma churrascaria do gaúcho, né? Do gaúcho. E lá ele fazia comida ali, no meio do mato, né? No Mato Grosso, 1983, né? E aí ele falou assim, aí todo mundo se servia, pegava o que queria, né? Do que tinha assado ali, arroz, feijão, e aí pagava um tanto lá. E ele tinha um carro, me chamou a atenção,
Ele tinha um Miura, sabe aqueles carros caríssimos da época? Ele tinha lá numa garagem, era um barracão de madeira, né? E uma garagem feia, toda empoeirada. E tinha esse carro naquela garagem, que era um carro caríssimo. Aí eu fui conversar com ele, né? Achei interessante, gostava de carro, né? Aí falei para ele, quanta terra você tem aqui? Ele falou, não sei. Porque quando eu cheguei aqui, né, o INCRA, o chefe do INCRA falou assim, ó, até onde você for e demarcar, é seu. E ele disse que andou muito, né? Mas aí, finalizando a história do Leão Tolstói, de quanta terra precisa o homem, a pessoa que atendeu, né, a esse sitiante, né, que queria muito mais terra, falou para ele, aqui você não precisa de dinheiro. Está parecendo Rondônia, né? Naquela época. Você anda. Só que tem uma coisa, você tem que voltar antes do sol se pôr. Tá? Para você ter direito à terra. E ele foi. Aí disse que passou meio-dia, 1 hora, 2 horas, o sol começou a descer, mas ele queria mais terra. E ele continuou andando. E o sol foi descendo e ele continuou indo. Quando deu 4 horas, ele, opa, agora eu preciso voltar. Porque ele me falou antes do sol se pôr. Né? E aí então, quando ele está voltando, quando ele está chegando naquela pessoa, né, que ia doar as terras para ele, o sol se pôs e aquela pessoa era Satanás. Né? Então ele perdeu tudo. Então, esse é um dos contos de Leão Tolstói, tá? Tem muitos. Fala sobre peregrinação, né, a Jerusalém. Então tá aí. Você me emprestou esse livro, eu li todo, Eu finalizo com João 13, 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Não tem outra forma, né? Não tem outro jeito, né, de nós nos portarmos. Se quisermos ser reconhecidos como os discípulos do Senhor, temos que amar a todos, né? A todos. Vamos orar por todos, por aqueles que fazem o bem, por aqueles que praticam o mal, né? Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus para todos.